Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, nesta manhã abençoada, neste domingo maravilhoso, dia 14 de setembro do ano de 2025, mais uma semana vencida, graças a Deus, amém, queridos e queridas? E hoje vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos, como a nossa produção vai colocar aí na sua tela, vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos dos dias 8 a 12 de setembro, tá bom, queridos e queridas? Então vamos relembrar um pouquinho aí do muito que Deus nos ensinou. Antes, a nossa produção vai liberar a nossa vinheta, mas antes da nossa vinheta eu quero convidar você para não deixar de se inscrever no nosso canal, tá bom, queridos e queridas? Nos ajude, se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também e não esqueça o seu like, a sua curtida, o seu comentário, isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, divulgue e indique para mais pessoas, tá bom, queridos e queridas? Agora sim vamos ao nosso resumo, logo depois da nossa vinheta. Vai, produção! Então vamos lá, queridos e queridas, para o nosso resumo semanal de hoje, começando, relembrando o que aprendemos na nossa segunda-feira, dia 8 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Não deixe a sua vida secar. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, nesta meditação nós vimos que Jesus teve fome e avistou uma figueira à beira do caminho. Mas, ao se aproximar dela, reparou que na mesma não havia frutos, somente folhas. Desapontado, Jesus amaldiçoou aquela figueira, decretando que nunca mais nasceria frutos nela, e a figueira secou imediatamente. Sempre que Jesus fazia ou falava algo, ele estava ensinando aos que estavam ao seu redor, mas principalmente aos seus discípulos. E nesta ocasião, não era diferente. Quando nos conformamos com uma vida espiritual infrutífera, corremos o risco de, assim como aquela figueira, secarmos. Aí é que não produziremos mais frutos mesmo. Deus quer nos ver frutificando para a glória do nome dele. Consegue entender? Volte a dar frutos. Não deixe a sua vida secar. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 8 de setembro, começando assim a nossa semana. E na terça-feira, queridos, dia 9 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Crer sem duvidar. Queridos e queridas do PSM, os discípulos ficaram admirados ao verem que a figueira secou tão rápido. Jesus então lhes disse que se eles tivessem fé e não duvidassem, fariam não só o que foi feito à figueira, mas dariam ordem a um monte para se lançar no mar, e assim aconteceria. Sabe o que aprendemos aqui? Que fé e dúvida não podem andar juntas. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé, pois ela nos impede de crermos de fato, porque quem duvida não crê. A Bíblia nos diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. A dúvida é exatamente o contrário disso. Quem tem dúvida não tem nem certeza e nem convicção. Consegue entender? Por isso precisamos crer sem duvidar. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 9 de setembro. E na nossa meditação de quarta-feira, dia 10 de setembro, que recebeu o seguinte título: Quando oramos com fé. Preciosos e preciosas do PSM, nessa meditação nós vimos mais uma vez que Jesus afirmou aos seus discípulos que se eles tivessem fé e não duvidassem, fariam não só o que foi feito à figueira, mas dariam ordem a um monte para se lançar no mar, e assim aconteceria. Jesus lhes disse também que tudo o que pedissem em oração, crendo, receberiam. Ele afirmou que tudo o que pedirmos a Deus em oração, crendo, Ele pode realizar. E pode mesmo, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Deus dos impossíveis. E tudo é possível ao que crê. Como o próprio Jesus afirmou para o pai de um menino que precisava de um milagre em Marcos capítulo 9, verso 23.
tudo pode acontecer quando oramos com fé. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 10 de setembro. Passemos então para a nossa meditação de quinta-feira, dia 11 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Ore e Creia. Lindões e lindonas do PSM. Nesta meditação, nós conversamos mais um pouquinho no trecho onde vemos Jesus afirmando aos seus discípulos que tudo o que pedissem em oração, crendo, receberiam. Porque entendemos que estas palavras deixam bem claro o poder da oração e da fé. Se orarmos com fé, há uma grande probabilidade de termos os nossos pedidos atendidos e as nossas orações respondidas. Consegue perceber o poder da oração? De acordo com as palavras do Mestre, a oração pode reverter qualquer quadro, mudar qualquer situação. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 11 de setembro. E na sexta-feira, dia 12 de setembro, encerrando a nossa semana na meditação que recebeu o seguinte título: É maravilhoso estar com Ele, príncipes e princesas do PSM. Nesta meditação, nós vimos que Jesus entrou no templo e começou a ensinar aos que ali se encontravam. E os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e começaram a questioná-lo quanto à sua autoridade. Mais uma vez, vemos estes homens perdendo uma excelente oportunidade de aprenderem com Jesus, já que ele estava ensinando. Só que, pelo contrário, estavam buscando algo para acusá-lo. Uma falha, um deslize, um erro. De vez em quando, nos deparamos com pessoas assim, como estes homens. Pessoas que dizem estar perto de Jesus, afirmam andar com ele, mas a impressão que temos é de que não aprenderam nada com o Mestre. E passam boa parte do tempo buscando um erro, uma falha, algo que possam apontar. Você não conhece alguém assim? Que não sejamos assim, que aproveitemos intensamente a oportunidade que temos de estarmos perto de Jesus, aprendendo com Ele, desfrutando da sua presença, da sua companhia, do seu poder, porque é maravilhoso estar com Ele. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 12 de setembro, fechando assim mais uma semana e concluindo mais um resumo semanal. É isso aí, queridos, chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. O nosso desejo, como falamos todos os domingos, é que Deus tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida através dessas meditações e principalmente despertado em você um desejo de ler mais, de meditar mais na palavra do nosso papai. Tá bom, queridos? Estamos terminando, mas antes quero convidar você, se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vamos orar, queridos. Vem orar com a gente, tá bom? Nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma semana, Senhor Deus. Muito obrigado, Paizinho. Te louvamos por cada vida, Senhor Deus, que meditou conosco nessa semana que passou. Te louvamos por cada dia que o Senhor nos permitiu meditarmos na Tua palavra, porque cada dia é uma bênção, cada dia é uma vitória, porque cada dia, Senhor Deus, é uma luta para postarmos essas meditações, para meditarmos, separarmos tempo para estarmos meditando na Tua palavra, e o Senhor nos concedeu mais uma semana de meditações. Por isso te louvamos, te entrego a vida de cada um dos meus amados irmãos que meditaram conosco durante toda essa semana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor conceda os desejos dos corações dos teus filhos, Senhor Deus. Abra a porta de emprego, vem curando aqueles que estão enfermos, abençoa lares, famílias, casamentos, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, e te entregamos a semana, Senhor Deus, que está aí à nossa frente. Que seja mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de vitórias, mais uma semana repleta do teu agir e do teu mover nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Antes de encerrar, aquele recadinho, mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar seu comentário. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, para que a gente possa atingir aí os 1000 inscritos. Nos ajude, queridos. Tá bom, meus amados? Porque a intenção desse ministério, desse projeto, como você já me ouviu falar várias vezes, não é deixar o pastor Jorge Reis famoso, nada disso não. É deixar a palavra de Deus cada vez mais e mais conhecida. Tá bom, queridos? Então,
nos ajude. Amém, meus amados? Que nós tenhamos um domingo abençoado e que venha aí uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amanhã cedinho, permitindo o nosso Deus, tá chegando aí mais uma meditação no seu aparelho celular para nós meditarmos juntos. Tá bom, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas.